Amados, eu estou muito feliz nessa noite de estar com vocês aqui, porque esse ajuntamento eu tenho certeza que tem a cumprimento da vontade de Deus. Nós estávamos organizando algum tempo atrás, essa data já estava na agenda da Jubacov. Houve uma reformulação de datas e ocorreu que nós conversamos e graças a Deus chegamos à conclusão de que o culto deveria acontecer aqui, no sentido de que seria muito bom iniciar esse ano com os nossos intercâmbios de uma parte, obrigado Gabriel, Deus abençoe a sua vida, de uma parte das igrejas que estão envolvidas, porque nós tivemos um processo no sentido de decisão da nossa liderança e foi bênção, mas graças a Deus o nosso irmão conseguiu organizar a programação, nós nos organizamos para estar aqui e nós estamos muito felizes. Por quê? O propósito de estar junto, o propósito de estar na mesma comunhão, ele tem sido cada dia mais difícil de acontecer. Cada vez mais é mais difícil a gente nos reunir como irmãos e como amigos para cultuar a Deus. E quando eu fui convidado, com muito prazer convidado para trazer essa palavra nessa noite, eu fiquei muito feliz com a escolha do texto que foi proposto. Não foi dito para mim que eu teria que pregar nesse texto, mas foi dito que a ideia, mas o texto é tão bom, como toda a Escritura que é divinamente inspirada por Deus, para corrigir, para fortalecer, para tudo que é bom, ela é maravilhosa, para edificar. Então eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia, para que nós possamos refletir em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E conforme você for achando, fique de pé no seu lugar, se você puder, em nome de Jesus, para que nós possamos ler o texto, ler este versículo, em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31. Se você achou, amém. Se não, é misericórdia, né? E eu digo sempre que há misericórdia no povo de Deus. Conseguiu projetar ali. E gostei dessa versão, muito boa. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu queria que vocês todos lessem comigo em nome de Jesus. Vamos lá? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela foi lida, ela é o poder de Deus, ela é a verdade do Senhor revelada a nós, nos ajuda a compreender o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite e que nós possamos, ó Pai, sair daqui completamente iluminados pelo Teu Espírito Santo e pela Tua santa palavra, para viver aquilo que é a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar no seu lugar em nome de Jesus. Queridos, o capítulo 10, ele, dentro do contexto do que Paulo escreve aos Coríntios, né, a igreja de Corinto, aos Coríntios, ele trata sobre algumas exortações, alguns chamamentos. E interessante é quando nós olhamos para a Bíblia, não como um livro cheio de regras. A Bíblia não é um livro meramente cheio de regras, mas cheio de orientações para uma boa vida, orientações para uma boa caminhada. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele tem que ensinar
consolar, confortar e exortar aquela igreja sobre algumas coisas muito importantes que eles precisavam guardar no seu coração. E a gente eu comparo a fala de Paulo muitas das vezes com um pai preocupado com seus filhos, alguém que quer o bem, e todos nós aqui, independente de hoje sermos pais, somos filhos. Alguns não têm os seus pais terrenos ainda, como no meu caso, mas a gente aprende nessa caminhada algumas questões e algumas regras importantes. Mas trazendo o que ele diz, ele está exortando essa igreja com algumas coisas muito importantes, coisas que eles precisariam aplicar em suas vidas. E também, já no início do capítulo, ele traz uma realidade sobre exemplificar algumas coisas que aconteceram e que não foram muito boas. É comum a gente ouvir dos nossos pais, né? Eu já passei por isso, e eu estou te falando que isso não vai dar certo. Quem nunca ouviu isso do seu pai, da sua mãe? Ou de alguém que você tenha tido como a sua referência? Eu sei que às vezes a realidade não é igual para todo mundo. Paulo faz isso, ele vai usar os exemplos da história, os exemplos do comportamento, os exemplos do que já aconteceu, para fazer com que aqueles irmãos observassem que algumas coisas que foram vividas e praticadas não foram muito boas, e trouxeram alguns resultados que não foram muito bons. Paulo está, então, tratando de detalhes da história, sabe, no sentido de que muito do que foi dito, e eles disseram muitas coisas que não deveriam. Israel, no tanto essa história, tiveram muitas atitudes que não deveriam, em pensar que milhões de pessoas entraram no deserto, mas pouquíssimos chegaram do outro lado. A gente fica um pouco assustado em olhar isso, mas é preciso perceber que as orientações que Deus dá, o que Ele diz, Ele não volta atrás, porque Ele não é Deus para se arrepender. Ele é Deus que diz algo a nosso respeito. Ele é misericordioso. Que bom que Ele é misericordioso. Afinal de contas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas eu quero dizer que esse chamamento de Paulo tem a ver com o olhar para trás, para que a caminhada que se segue seja mais tranquila, mais pacífica e melhor. E quando a gente pensa no versículo-chave, que foi o que eu li, que é o tema, que está dentro do tema que foi proposto, no sentido de pensar em comer e beber e qualquer outra coisa, e a gente precisar fazer isso para a glória de Deus, o que vem à mente? Muita coisa. Porque talvez a gente nunca paramos para pensar que, será que o que eu como, o que eu bebo, e até o que eu faço, o que eu falo, aonde eu vou, com quem eu estou, tem a ver com uma vida para a glória de Deus? Eu quero dizer que tem muito a ver. Muitas das coisas que nós vivemos tem a ver com o que a gente aprendeu, ou com os exemplos que nós tivemos em muitos momentos que nós não guardamos. Então, eu estou com uma plateia aqui que 90%, vou falar 100% para colocar a gente dentro, né? De jovens, né? Pelo menos eu me considero assim. Mas eu quero dizer que a importância do que está aqui é muito séria para nós, porque, veja, que seguindo o capítulo, vamos perceber que do 14, por exemplo, em diante, ele vai tratar sobre a questão da idolatria. A gente tem uma péssima ideia de achar que idolatria é só uma determinada prática, e não é. Tudo aquilo que tira, sabe, a minha atenção, o meu pensamento de Deus, de andar no caminho, de fazer aquilo que Deus quer, tudo isso é idolatria, porque a gente coloca aquilo no lugar de Deus, coloca aquela situação que a gente gosta muito, que a gente acha muito importante, aos nossos olhos a gente não pode ficar, se torna idolatria. Paulo vai dizer que
nós devemos fugir. Fugir nos traz a ideia de sair correndo, não perder tempo, não tentar vencer, mas sair daquela situação em que nos encontramos e que nós não deveríamos estar ali. Nós não fomos chamados para estar naquele lugar. Paulo vai dizer que nós precisamos ser criteriosos e parar de colocar muitas das vezes a culpa do que está acontecendo nos outros, porque isso é comum, isso é velho. Foi a mulher que tu me deste, mas foi a serpente que falou. Ela falou que era para eu provar, porque o dia que eu provasse ia ser assim. Desculpas, desculpas e desculpas. Talvez, para chegar aqui hoje, você pensou bastante em, de repente, ir para algum outro lugar, e eu não estou falando que isso é ruim, mas você conseguiu vencer o desafio de não deixar de vir aqui para ir para outro lugar. Eu sei que talvez você tinha um outro lugar para ir hoje, muito bem interessante. Todos nós, certamente, se procurar, a gente encontra. Mas será que vale a pena? Vale a pena fazer essas escolhas daquilo que tira o lugar do que deve ser edificante na nossa vida? É a reflexão nessa noite que eu começo a trabalhar com você. Quais são as escolhas que talvez você tenha feito, ou está fazendo, ou está pensando em fazer, que estão tirando o lugar principal de Deus para que você viva? É um pensamento interessante. Do 14, ele vai tratar, do 14 a mais ou menos ao 22, ele vai tratar a respeito disto, que o cristão deve fugir. A ideia de fugir não é sair andando devagar, é sair daquela situação, da idolatria, daquilo que toma o lugar de Deus. Continuando, ele agora vai tratar de um tema que é a liberdade cristã. E aí, falar de liberdade é algo que a gente precisa pensar. O texto é clássico, né, do versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que não edifica? Tem muita coisa que não ajuda a gente, não. Eu costumo dizer, a gente já tem a carne, que atrapalha bastante o processo. Não conseguimos dominar totalmente os pensamentos, porque às vezes a gente está pensando em tanta coisa legal, de repente a mente... Aí você fala, por que eu estou pensando nisso? É o pecado, que habita em nós, que está em nós, e a gente não pode baixar a guarda para ele. E aí ele diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, comei de tudo que está no mercado, sem nada perguntardes. Ele vai tratando de coisas importantes para que a gente tome cuidado, mas ele vai dizer então, amados, que a gente tem que tomar cuidado com grandes e pequenos detalhes que podem surgir na nossa caminhada. Talvez aquilo que a gente acredite que não é importante e que não está nos levando para longe, que não está nos tirando da presença, aquilo que a gente está olhando e dizendo assim, não, isso aqui não é perigoso, não é difícil, isso não vai me afastar, talvez seja isso que nos atrapalhe. Questões desnecessárias. Paulo, em outro texto, vai dizer que não fique entrando em conversas à toa, discussões desnecessárias. Ele estava falando sobre genealogia, o pessoal fica discutindo isso, discutindo aquilo. Para com isso. Assuntos que não vão levar a nada. E é isso que nós nessa noite estamos tratando aqui. Porque para eu chegar lá no 31, eu preciso falar dessas coisas, sabe? Porque ele vai falar de comer, de beber, ou qualquer outra coisa, mas antes ele está falando de muita coisa importante. Talvez a gente tenha idolatria, sabe de quê? De ser livre, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quero, eu tomo minhas decisões, eu não quero me prender a ninguém, não quero me prender a lugar nenhum. Talvez seja esse o pensamento que às vezes a gente tem. Uma falsa liberdade, um falso pensamento de liberdade,
Um falso pensamento de que não seguir regras, não obedecer caminhos, não andar de uma forma como Deus quer, é isso. É bom e eu faço como eu quero e isso é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é uma outra prisão. A única liberdade que existe é Cristo. A única liberdade que existe é estar onde vocês estão hoje aqui, na presença de Deus. A única liberdade que existe é buscar, ouvir as palavras, as santas e preciosas palavras do Senhor. Ele vai dizer que nós temos que tomar cuidado, fugir antes, e agora ele vai dizer que nós podemos tudo. Mas eu me lembro do que Paulo fala em Filipenses, porque ele diz assim, o clássico texto, até riu, né, Wagner? Tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que fala isso aí assim, enche a boca, mas esquece de ler o que ele está falando antes, que ele passou por necessidade, ele passou por dias difíceis, ele passou por problemas, por tantas coisas terríveis, e aí, teve dia que tinha muita coisa, teve dia que estava tudo legal, que ele acordou, e o dia foi aquele dia ótimo, mas teve dia que ele acordou e foi muito difícil. E a gente, olhando para a história de Paulo, meu Deus, meus irmãos, olha para a história desse homem, sofrimentos, as perseguições, pronto já para morrer, porque ele sabia que não ia mais sair dali, ele continua falando, continua pregando, ele fala que a maior alegria dele é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é ser feliz no Evangelho. A alegria que nós buscamos, talvez, que você esteja buscando, seja equivocado em algum outro lugar, porque a única alegria possível é no Senhor. Por isso ele diz que tudo é lícito. Aí você pode fazer, é a tua livre agenda, você vai escolher, tomar decisões. Só que tudo tem um resultado. Toda ação tem uma reação. Não buscar o próprio interesse, isso também é muito importante. Obrigado. Não, dei com a minha toalha. Na igreja eu tenho uma toalha de estimação. Não busque o seu próprio interesse. Aí é difícil, porque a gente geralmente anda querendo ser feliz. E pensar em não agradar a si mesmo é muito difícil. E eu quero dizer que isso não é próprio só dos adolescentes e jovens que estão aqui, não. Todos nós sofremos disso. A gente tendenciosamente quer buscar sempre o nosso próprio interesse. Mas eu não estou incentivando que você fique assim, não. O meu propósito nessa noite é fazer com que você mude-se o conselho de Paulo. Não busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. A gente tem que começar a olhar para fora. Parar de olhar só para a gente. E é clássico porque a gente diz assim, os meus problemas são muito grandes. Eu tenho muitos problemas, eu não consigo nem ajudar ninguém. Nós temos que parar com isso, isso é egoísmo. Paulo orienta a igreja, e eu sempre digo, se ele orienta a igreja esse problema, sobre isso é porque ela estava tendo essas dificuldades. Qual o objetivo dele falar de um assunto que os irmãos de Corinto não estavam sofrendo? Qual o objetivo dele falar de um assunto que eles não estavam vivendo? Claro que eles estavam passando por aquilo, mas ele traz a luz para que eles não vivam mais dessa maneira. Só que ele vai dizer que nós temos responsabilidades. Todos nós que estamos aqui temos responsabilidades. Como ele diz isso? Se a gente sabe aquilo que não devemos pensar, falar e agir, e nós fazemos, nós estamos errando. Eu erro, você erra, mas o que nós precisamos aprender é que nós não podemos continuar assim. Há um chamado para mudar. O chamado de Paulo aqui é para a gente fazer diferente. É para a gente realmente separar o tempo para aquilo que vale a pena.
guardar os nossos ouvidos e os nossos olhos daquilo que não é importante para a gente de verdade. Temos que nos preservar. O mundo em que a gente vive é um mundo muito permissivo, até demais. Conversas permissivas, até demais. Pensamentos ilimitados, até demais. E nós estamos inseridos nesse tempo. Nós estamos inseridos nessa realidade. A gente precisa então parar e perceber se nós não estamos nos perdendo daquilo que Deus reservou para nós, porque se nós estivermos indo longe demais, nós temos que voltar, ainda há tempo de retornar aquilo que Deus planejou para nós. Queridos, o que ele diz no versículo 31 é que o que você vive lá fora, quando ninguém está vendo, esteja comendo, esteja bebendo, eu gosto muito do que ele diz, que é fazendo qualquer outra coisa, porque aí não dá espaço de dizer assim, não, mas ele não apontou esse problema. Não é verdade? Não, mas olha só, pastor, o Paulo não disse esse problema que eu estou vivendo, não. Ele está dizendo assim, comer e beber. Não. Aí ele diz assim, qualquer outra coisa, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Será que agora, você fazendo uma reflexão pessoal, particular, aqui, você consegue dizer que você tem conseguido viver a sua vida para a glória de Deus? Eu estou fazendo essa reflexão, tá? Eu não estou só jogando para vocês, não. Eu estou olhando para mim, tratando o meu próprio coração, no sentido de entender o que é isso, e o peso do que é isso, e fazendo uma reflexão. Jovens, adolescentes aqui nessa noite, a palavra é direcionada para vocês aqui, e para todos nós que estamos aqui. Eu tenho vivido, você tem vivido para a glória de Deus? Tudo que eu tenho vivido, pensado, tem sido para a glória de Deus? É difícil. Oh, como é difícil. É desafiador? É. Nós tivemos, no retiro que nós fizemos lá em Leeds, um tempo muito interessante, ficou na minha cabeça aqui. Falei com os pastores aqui, falei com o Everson, já compartilhei, acho que mais de uma vez eu repeti essa história, porque foi muito marcante. Nós tivemos uma dinâmica, os adolescentes que foram no acampamento lembram disso, né, da fogueira, só que no acampamento não pôde acontecer porque estava chovendo, molhou a madeira, acho que molhou lá, não teve como fazer, nem tinha como, porque a chuva não parava, mas lá a gente conseguiu fazer. Eu falei com o Carlos sobre isso, a gente conseguiu fazer, estava calor, eu falei, Jean, vamos fazer a fogueira, mas fogueira agora, Jean, eu falei, vamos fazer, pastor, vamos fazer, e aí foi feito. E eu digo que ali tinham adolescentes e jovens muito corajosos, porque começaram a colocar naquela fogueira simbólica, né? Ela estava queimando, tudo bem, mas de maneira simbólica, aquilo que estava atrapalhando eles de prosseguir. Acho que nem falei com o Gabriel o que aconteceu, foi muito bom. Acho que comentei com você alguma coisa, não lembro. Eles começaram a colocar tudo aquilo que estava acontecendo, sabe, Carlos? E foi muito legal, foi muito bom. Só que chegou uma hora que eu achei que tinha parado, e quando eu falei assim, eu vou orar para terminar. Não, pastor, não termina não, porque eu não terminei de falar ainda não. Eu falei, então fala, vamos lá. E graças a Deus que foi um mover muito bom de Deus, foi um derramar de Deus muito maravilhoso. Por quê? Porque nós estávamos ali, no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que é certo, para a glória de Deus. Nós estávamos ali separados, não era para a gente só aproveitar aquele lugar, e foi muito bom os dias
foram dias de sol todos os dias, muito calor, muito bom de aproveitar, foi um lugar muito legal de ficar, mas a gente estava ali com um propósito, com um objetivo. O que nós precisamos entender com este versículo 31, principalmente, é que nossa vida deve ter propósito com Deus, compromisso com Deus. Não tem tempo, não tem idade, não tem hora, não tem, sabe, a gente fazer quando a gente quer. Não, a gente precisa aproveitar o tempo e fazer de tudo na nossa vida para a glória de Deus, para louvor do Senhor. Estávamos aqui cantando, e maravilhoso, louvando a Deus, cantando canções importantes. Acho que a segunda canção, falando sobre isso, sobre as escolhas que a gente faz, sobre decisões que a gente toma. Precisamos buscar a Deus, decidir fazer a vontade de Deus, sim, sair para as atividades do dia, fazer o que você precisa lá, mas até lá demonstrar quem você é. Não, porque aqui é legal, a gente está junto, somos irmãos, nos conhecemos, temos a mesma fé, praticamos a mesma fé, mas lá é diferente. Nós estamos em meio a pessoas que talvez estão precisando ouvir de você alguma coisa diferente, ver em você alguma coisa diferente. E aqui ele está dizendo que até como é que você come, como é que você tem comido lá fora. Que é isso, pastor? É interessante. Ele está falando que é. Ele está falando que é. É literal? Claro que é. Porque ele vai tratar em cima de que se a gente come alguma coisa e sabe que não deveria, porque ela foi alguém falar que foi oferecida, não deva comer, então nós temos que tomar cuidado com as ofertas que nós recebemos, com os convites que nos são feitos, com os lugares que nós somos chamados para estar. Ah, mas eu posso tudo. Não, não pode, não deve, pelo menos. Poder pode, não deve, porque isso não é para a glória de Deus. Eu lembrei de uma reflexão do reverendo Hernandes, que diz assim, que ele foi pregar em determinado lugar e ele trouxe essa palavra. E no final, ele foi cercado por um grupo que ficou muito chateado, porque ele citou que determinados ambientes não eram ambientes para participar. E ele disse, eu vou resolver essa questão agora. Como, pastor? Se você estiver em determinado ambiente e você não conseguir colocar naquela frase, eu estou nesse ambiente X para a glória de Deus, então não faça. E aí aqueles irmãos entenderam que se eles estavam tão incomodados, é o que eles estavam fazendo não estava certo. Se incomodasse com o que Paulo está falando aqui, é porque a gente talvez esteja fazendo aquilo que não deveria. Hoje, graças a Deus, estamos aqui. Amém, queridos? Na casa de Deus, louvando. Você saiu das atividades, foi lá, falou com o Carlos para vir para cá, falou com os pastores para vir para cá, falou, a gente arruma carro, fica naquela... É uma bênção, graças a Deus, né? Liga para um, aí liga para o outro, um não pode, o outro carro deu problema, graças a Deus, vai dar certo hoje, em nome de Jesus, subir aquela serra lá. Ora por nós, irmão, da outra vez, ficamos lá no segundo túnel parado. Posso dar um testemunho? Pastor Wagner, nós ficamos lá no túnel parado, o carro dele quebrou. E eu cheguei no outro túnel e falei assim, não é possível que está demorando tanto para vir. Ele estava atrás, eu parei, voltei para ver, ele estava lá com o pisca-alerta ligado, o carro quebrado, e eu não sei resolver nada, né? Eu acredito também que ele não conseguia também. Eu falei, Senhor, e agora? Veio um carro, parou, descendo, né? Nós estávamos subindo, descendo, e o camarada veio ajudar, muito solícito, veio ajudar, e o camarada era mecânico, na hora, mecânico, enquanto ele não conseguiu resolver o problema do carro para ele conseguir subir e chegar em Leeds de primeira, amém? Ele não foi embora. Sabe por quê? Eu tenho certeza que nós estávamos aqui fazendo a vontade de Deus. Não estávamos indo de outro lugar, passeando, andando, à toa, sem objetivo, sem propósito. Não, nós estávamos subindo, eu acho que aquele dia foi de onde nós subimos? Da Nova Angra? Nova Angra, no culto, depois do culto lá. Ia mandar conta para você depois, esqueci.
Não, fica só em oração aí, deu tudo certo. Porque nós estávamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, no lugar certo, na hora certa, Deus enviou o socorro. Ah, pastor, você está falando isso porque foi um mecânico que chegou lá. Não, é porque eu creio que Deus cuida da gente. Quem imaginou que um mecânico ia passar naquela hora? Ele ia parar e ia se preocupar. Enquanto ele não resolveu o problema, ele não foi embora. O meu macaco com problema, o dele com problema, ele falou, eu tenho ali, eu vou buscar. É isso. Sabe por quê? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Onde você andar, para a glória de Deus. Se na frase do lugar que você estiver, você não conseguir colocar para a glória de Deus, não faça, não viva, não esteja. Mas se for para a glória de Deus, se entregue, se dedique, faça, porque isso agrada a Deus, amados. É isso que ele está falando. E aí, não tem algo determinado. Qualquer outra coisa que você viva, qualquer outro lugar que você esteja, se não for o lugar que edifica, que fortalece, não vá, não esteja, não ande. Se o assunto não for edificante, não fale. A gente precisa entender o que é limite. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, mas tem coisas que nós temos que estipar mesmo da nossa vida. É o que ele está falando. E não adianta dizer, eu não sabia, porque na maioria das vezes a gente sabe o que está fazendo. Sabe sim. Mas como é interessante, a gente continua e insiste, e o alerta do Senhor para nós é não fazer. Se for para comer, para beber, ou qualquer outra coisa, que não seja para a glória de Deus, não devemos fazer. E o que está no 32 me chama muita atenção, não vos torneis causa de tropeço. Rapaz, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ah, mas o que eu estou fazendo não está atrapalhando ninguém. Se vai fazer mal, fazer mal a mim mesmo. Porque isso pode prejudicar tanto a você quanto aos outros. É isso. Todas as áreas da sua vida, da minha vida, devem estar repletas daquilo que Deus quer para nós. Tudo, todos os lugares, todos os campos, todas as escolhas, decisões, precisam estar na direção, na condução, na orientação de Deus. Se não dá para colocar na frase, para a glória de Deus, não viva, não faça, não insista. Eu lembro de uma adolescente no dia que falou assim, pastor, o que eu faço com as minhas amigas? Eu falei assim, não estão te ajudando? Lá no sítio um dia lá. Não, então deixa elas. É só deixar. Eu falei, é só deixar. É só deixar. Porque não estão te ajudando, estão te prejudicando. Então, ora por elas. Se não for para anunciar o reino, sai de perto. Porque muitas das vezes é isso que acontece com a gente. E a gente às vezes assume aquela postura, não, eu não quero causar, eu gosto, eu não quero magoar. Aí você está se magoando, está se prejudicando. Tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, e eu tenho certeza que cabe para a glória de Deus. É isso. Viva para a glória de Deus. Seja um adolescente para a glória de Deus, um jovem para a glória de Deus, praticando e vivendo aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, quero orar. Porque eu gostaria que você também orasse no seu lugar e dissesse para Deus o que tem te impedido de ser ou viver para a glória de Deus. Você vai pensar aí agora. A gente não tem a fogueira aqui hoje, montada, mas você tem a oportunidade de dizer para Deus o que
está atrapalhando você. E ele diz qualquer outra coisa. Então, você pode incluir, talvez isso esteja te impedindo nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos a tua ajuda, porque nós somos limitados, ó Deus. Nós somos fracos, falhos e pecadores. Mas o Senhor é forte, é grande, é poderoso, é santo. Nós te pedimos a tua ajuda, Senhor, sobre as nossas fraquezas e limitações. São muitas as nossas fraquezas. São muitas, Senhor, as nossas limitações. Eu clamo por cada adolescente e jovem aqui presente nesta noite. Ajude-os, ó Deus, nas suas fraquezas e fortaleça cada um deles, Pai. Aqueles que estão colocando diante do Senhor, ó Pai, aquilo que necessitam, que o Senhor possa ajudá-los, em nome de Jesus. Nos seus lares, nas suas famílias, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Senhor, são tantos desafios que esses jovens enfrentam todos os dias, mas que o Senhor possa fortalecê-los no teu poder, enchê-los com a tua graça e fazer com que eles possam, Pai, andar, viver para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.